Capítulo 18. A escola. Mr. Oswald tinha falado demais. A baronesa não a incumbira de dizer à afilhada a razão por que a mandava chamar. Aconteceu, porém, que aquela indiscrição não foi a única. Mr. Oswald, em vez de esquivar-se e deixar que entre Guiomar e a baronesa fosse tratado o assunto que as ia reunir, cedeu à curiosidade, e acompanhou a moça. A baronesa estava sentada, entre duas janelas, com a carta aberta nas mãos, tão atenta em relê-la, que não ouviu o rumor dos pés de Guiomar e de Mr. Oswald. "Madrinha chamou-me?" perguntou Guiomar parando em frente dela. A baronesa ergueu a cabeça. "Ah! É verdade, sim, chamei-te. Senta-te aqui." Guiomar arrastou a cadeira que ficava mais próxima e sentou-se ao pé da baronesa. Esta, entretanto, havia dobrado lentamente a carta, e tinha os olhos no chão, como a procurar por onde começaria. Quando os levantou, deu com a inglesa. Ia já a falar, mas estacou. A afeição que lhe tinha não impediu que achasse demasiada familiaridade a presença de Mr. Oswald em semelhante ocasião. Esperou alguns instantes, mas como a inglesa parecesse inteiramente distraída, "Mr. Oswald", disse a baronesa, "vá ver se já deram de comer aos passarinhos." A inglesa percebeu que estes passarinhos, naquele caso, eram uma pura metáfora, e que a baronesa nada mais fazia do que pedir-lhe delicadamente que se fosse embora. Todavia, não se deu por achada. "Parece-me que não", disse ela, "vou já saber disso." "Olhe", disse a baronesa quando ela já ia meio caminho, "encoste-me essas portas, e dê ordem para que ninguém nos interrompa." A inglesa obedeceu e saiu. A careta que fez ao sair ninguém lhe a pôde ver, e não se perdeu nada. As duas ficaram sós. "Senta-te aqui, Guiomar", disse a baronesa indicando um banquinho que lhe ficava aos pés. Guiomar deixou a cadeira e foi sentar-se no banquinho, pousando amorosamente os braços nos joelhos da madrinha. Esta cingiu-lhe a cabeça com as mãos, e assim esteve longo tempo sem falar, mas eloquente naquela mudez, em que a palavra pertencia ao coração. Ambas estavam comovidas, e Guiomar, de envolta com um suspiro, murmurou este único e doce nome: "Mamãe." Era a primeira vez que ela lhe dava este nome, e tão fundo lhe calou na alma a baronesa que a resposta foi cobri-la de beijos. "Sim, tua mãe", disse a madrinha, "a que te deu o ser não te amara mais do que eu. Tens a alma e a ternura da filha que o céu me levou, e se todas as mães que perdem filhos pudessem substituí-los do mesmo modo, desaparecia do mundo a maior e mais cruel dor que há nele." A resposta de Guiomar foi apertar-lhe as mãos e beijar-lhes. Seguiu-se uma pausa, em que a comoção a pouco e pouco desapareceu, e a baronesa olhou para a carta de Luís Alves, amarrotada pelo gesto de Guiomar. "Guiomar", disse ela enfim, "já refletiste no pedido de ontem à noite?" A moça esperava que a madrinha lhe falasse no pedido de Luís Alves. A pergunta da baronesa desnorteou-a um pouco. Sua inteligência, porém, era clara e sagaz. A resposta foi outra pergunta: "Uma noite será bastante para decidir de todo o resto da vida?" Disse ela sorrindo. "Tens razão, minha filha, mas a pergunta era natural da parte de quem quer ver realizado um desejo. Jorge pediu-te em casamento. Sabes que é um excelente caráter?" "Excelente", respondeu a moça. "Uma boa alma", continuou a baronesa, "e um moço distinto. Parece gostar muito de ti, segundo disse ontem, não?" "É natural, só me admira que não te amei muitos mais." A baronesa parou. Guiomar brincava com as franjas da manga sem se atrever a levantar os olhos. "Deve saber", continuou a baronesa, "que eu estimaria ver que este casamento se efetuasse. Estou convencida de que te faria feliz, e a ele também, pelo menos tanto quanto é possível julgar das coisas presentes. Que diz o teu coração?" E como Guiomar não respondesse logo: "Ah! Esquecia-me do que me disseste há pouco."
Uma noite não é bastante para decidir de todo o resto da vida. Bem, ouvir-me as mais duas coisas. A primeira é que... Lê tu mesma esta carta. A baronesa deu a carta a Guiomar, que a abriu e leu o pedido que Luís Alves fazia de sua mão. Enquanto ela percorria com os olhos as poucas linhas escritas, a madrinha parecia observá-la fixamente, como a tentar ler-lhe no rosto a impressão que o pedido lhe fazia, se espanto, se satisfação. Não houve espanto nem satisfação aparente. Guiomar leu a carta e entregou-a à madrinha. Leste? É a primeira coisa que eu queria dizer-te. O doutor Luís Alves pede-te em casamento, tens de escolher entre ele e Jorge. A segunda coisa é que dos dois pretendentes Jorge é o que meu coração prefere, mas não sou eu que me caso, és tu. Escolhe com plena liberdade aquele que te falar ao coração. Guiomar erigiu o busto e olhou direitamente para a madrinha, com tais sinais de espanto no rosto, que esta não pôde deixar de lhe perguntar: que tens? A moça não respondeu, quero dizer não lhe respondeu com os lábios, travou-lhe da mão e apertou-a entre as suas, e ficou a olhar para ela como a refletir. A expressão de seu rosto passará do espanto à satisfação e desta a uma coisa que parecia a um tempo indignação e asco. Oh! Madrinha! Exclamou Guiomar, por que se não entenderam logo os nossos corações, não havia mister por de permeio um espírito importuno e desconsolador. Se eu adivinhara essas palavras que acabou de dizer, não teria padecido metade do que me fazem padecer há longos dias. Padecer? Padecer, nada menos. Mas deixemos isso. Foi o seu coração que falou e o meu que ouviu. Posso agora dizer-lhe francamente o que sinto, sem receio de a afligir. Não precisava dizer mais nada, a escolha que ela ia fazer estava já indicada pelo menos. Entendeu-o a baronesa, que fechou o rosto e suspirou. A afilhada ouviu-lhe o suspiro, e percebeu a tristeza súbita, arrependeu-se de ter ido tão longe. Percebo, respondeu a baronesa, queres dizer que dos dois pretendentes escolhes o doutor Luís Alves? A moça conservou-se calada, a madrinha olhava para ela com uma expressão de ansiedade que a afligiu. Fala, repetiu a baronesa. Escolho, o senhor Jorge, suspirou Guiomar depois de alguns instantes. A baronesa estremeceu. Falas sério? Não creio, não e esse o sentimento do teu coração. Vê-se que não é, queres iludir-me e a ti também. Percebo que o não amas, não o amaste nunca. Mas amas ao outro, não é? Que tem isso? Não me dá o prazer que eu teria se... Que importa, se fores feliz? A tua felicidade está acima das minhas preferências. Era um sonho meu, desejava-o com todas as forças, faria o que pudesse para alcançá-lo, mas não se violenta o coração, um coração, sobretudo, como o teu. Escolhes o outro? Pois casarás com ele. Vê o leitor que a palavra esperada, a palavra que a moça sentia vir-lhe do coração aos lábios e querer rompê-los, não foi ela quem a proferiu, foi a madrinha, e se leu atento o que precede verá que era isso mesmo o que ela desejava. Mas por que o nome de Jorge lhe roçou os lábios? A moça não queria iludir a baronesa, mas traduzir-lhe infielmente a voz de seu coração, para que a madrinha conferisse, por si mesma, a tradução com o original. Havia nisto um pouco de meio indireto, de tática, de afetação, estou quase a dizer de hipocrisia, se não tomassem a má parte o vocábulo. Havia, mas isto mesmo lhes dirá que esta Guiomar, sem perder as excelências de seu coração, era do barro comum de que Deus fez a nossa pouco sincera humanidade, e lhes dirá também que, apesar de seus verdes anos, ela compreendia já que as aparências de um sacrifício valem mais, muita vez, do que o próprio sacrifício. A baronesa acabará de falar. A alegria do rosto de Guiomar confirmou a sua primeira impressão, e se a escolha era contrária ao que ela desejava, a satisfação da afilhada pagou-lhe tudo quanto ela ia perder. Era assim aquela alma de mãe, boa,
dedicada e generosa. Oh, madrinha! Obrigada! Exclamou a moça. Não me fica odiando? Oh! Exclamou a baronesa com um tom de repreensão. E puxou-a para si, e abraçou-a com amor. Guiomar correspondeu ao movimento, e as duas confundiram as suas alegrias íntimas e afeições sinceras. Mr. Oswald viu-as daí a pouco, risonhas e entendidas. Era fácil concluir qual dos dois pretendentes vencera. Guiomar não receberia de tão boa cara o sobrinho da baronesa. Tudo estava acabado, e talvez que a sua própria pessoa padecera naquele lance último. A baronesa pedirá a Guiomar que lhe explicasse a que padecimentos aludira, mas a moça preferiu não dizer nada, não só por não afligir a madrinha, como por não dar um aspecto de rivalidade à situação entre ela e Mr. Oswald. A escolha estava feita, o consentimento dado. A baronesa respondeu nessa mesma tarde ao pretendente feliz. Estevão teria manifestado ruidosamente toda a alegria que semelhante resposta lhe causará. Sua alma apaixonada e exuberante contaria a Deus e aos homens aquela imensa fortuna. Luís Alves encerrou o prazer, aliás grande, dentro de si, pensou na moça e no futuro alguns instantes, mas não falou deles a ninguém. A baronesa escreveu nesse mesmo dia ao sobrinho, comunicando-lhe a resposta de Guiomar. Os leitores não terão dificuldade de admitir que o coração de Jorge não sentiu o golpe profundamente, mas sentiu alguma coisa. Não foi nessa noite à casa da tia, não foi também na segunda, na terceira chegou a descer as escadas, na quarta embicou para Botafogo. Tudo está acabado, disse-lhe a tia verdadeiramente sentida. Acabado! Suspirou Jorge. Agora, é preciso ânimo, espero que serás homem. Oh! Serei homem! Suspirou outra vez Jorge. E dois suspiros, arrancados do peito de um homem tão grave, deviam ser por força dois suspiros gravíssimos, como facilmente acredita o leitor. Efetivamente a fisionomia do moço não tinha abatimento nem aflição, não a amarrotava o menor vestígio de noite mal dormida, menos ainda de lágrimas enxutas. Alegre não era, mas grave e austera, como ele a trazia sempre, a contrastar com o retesado do bigode. A baronesa imaginou contudo que a dor do sobrinho devia tê-lo mortificado muito, apertou-lhe as mãos com ternura e disse-lhe ainda algumas palavras de animação. Imagine-se o que seria o primeiro encontro de Jorge com Guiomar. A moça estava serena, talvez risonha e até compassiva. Se tivesse de casar com ele odiara o decerto, agora já lhe perdoava o amor. Jorge pela sua parte não deixou de ficar um tanto abalado, em parte comoção, em parte constrangimento, sendo porém o constrangimento maior do que a comoção. Nos lábios pairou-lhe um desses sorrisos em que o olhar penetrante do povo ou a sua imaginação pinturesca descobriu a cor amarela. Se outro fosse o aspecto, é provável que ela lhe conservasse, ao menos, o respeito. Mas aquele sorriso perdeu-o de todo no ânimo de Guiomar. Na primeira ocasião que se lhe ofereceu, expandiu-se Jorge com Mr. Oswald. Perdeu-se tudo, murmurou ele. A inglesa não respondeu. Jorge continuou ainda a falar, e a inglesa a ouvir, mas a ouvir só, e a querer diverti-lo daquele assunto. Tudo se perdeu, disse enfim o sobrinho da baronesa, talvez por culpa sua. Minha? Perguntou Mr. Oswald. Sua. Mas... Jorge hesitou um instante. Não mostrou calor suficiente, disse ele enfim. Que quer? Disse Mr. Oswald. O coração não se pode dominar, nem há meio de impor-lhe um sentimento. De Guiomar é uma santa criatura, ama deveras ao seu rival, há nada mais justo do que casá-los? De maneira que tudo era lícito fazer na suposição de que ela não amava outro, mas uma vez que ama. Luís Alves, na noite do dia em que recebeu a carta, foi à casa da baronesa, que o recebeu com o melhor de seus sorrisos.
A felicidade de Guiomar fazia-a completamente feliz, nem iras, nem ressentimentos, como anunciará Mrs. Oswald. Todo o castelo de cartas caíra por terra, desde que a sinceridade da baronesa interveio.